Alunos e alunas do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula 3, referente ao conteúdo de frações. Já trabalhamos o conceito de fração, conhecemos a história do seu surgimento, já trabalhamos a leitura de fração, realizamos diversos exercícios conceituais, além de já ter trabalhado fração de uma quantidade. Hoje, na nossa videoaula, nós iremos trabalhar frações equivalentes. Vocês sabem do que se trata? Bom, isso nós vamos conhecer daqui a pouco. Primeiramente, vamos ao nosso objetivo. Como vocês podem observar na tela, o nosso objetivo é identificar e representar frações equivalentes. Ou seja, ao final da nossa videoaula e ao final da realização das atividades que vocês irão realizar em casa, nós pretendemos que vocês saibam identificar o que são frações equivalentes e também saibam representá-las. Então, muita atenção à explicação que eu vou estar fazendo agora. Também façam a leitura do livro didático de vocês. Pesquisem outras videoaulas sobre esse conteúdo para que vocês possam compreender, identificar e representar frações equivalentes. Vamos lá? Bom, trago aqui para vocês uma situação bem interessante. Observem, 3 amigos vão comer pizza. Quem aí gosta de pizza? Bom, veja como cada um pensou em cortá-la. Então, vamos analisar a imagem e percebemos que são 3 amigos e que o primeiro amigo pensou em dividir essa pizza em 4 partes iguais. Conseguem observar a imagem? Pronto. Então, ele pensou em dividir essa pizza em 4 pedaços iguais e ele pintou uma parte. Então, representamos essa imagem através da fração 1/4. Já no segundo amigo, que está ali representado de verde, ele pensou em dividir essa pizza em 16 pedaços. E desses 16 pedaços, ele pintou 4. Ou seja, temos a fração 4/16. Já o terceiro amigo, ele pensou em dividir essa pizza em 8 pedaços iguais. Desses 8 pedaços, percebam que ele pintou 2 partes, ou seja, temos a fração 2/8. Analisem com cuidado, com atenção, essas 3 imagens, essas 3 frações. E aí, conseguiram observar alguma coisa diferente, igual? Olhando as figuras, você pode observar que a parte pintada em cada uma corresponde à mesma quantidade de pizza. Alguém percebeu isso? Espero que sim. Então, como vocês podem observar, as 3 frações, ou melhor, os 3 desenhos foram divididos em partes, cada uma na sua quantidade. A primeira imagem foi dividida em 4 partes. A segunda imagem em 16 partes e a terceira imagem em 8 partes. Mas, ao pintar essas partes, percebemos que foram pintadas a mesma porção. Ou seja, as frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Ou seja, a fração 1/4 é equivalente a 4/16. Por quê? Porque elas representam a mesma parte de um todo. São frações diferentes, mas representam a mesma parte de um todo. Ou seja, são frações equivalentes. 4/16 é equivalente a 2/8, porque se vocês observarem nas imagens, eles representam a mesma parte do todo. Bom, se ainda não conseguiram compreender, vou apresentar mais algumas situações para ficar mais claro este conceito. Vamos observar essas figuras. A primeira imagem, temos um retângulo e ele foi dividido em 2 partes iguais. Dessas 2 partes foi pintada uma parte. Ou seja, nós temos a fração 1/2. Já na segunda imagem, nós dividimos a figura em 4 partes iguais. Pintamos 2, ou seja, 2/4. Na terceira imagem, nós dividimos a figura em 6 partes iguais. Pintamos 3, ou seja, 3/6. E na última imagem, foi dividida
em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, pintamos 4, ou seja, temos a fração 4/8. O que vocês conseguem perceber? A gente consegue perceber que essas frações são frações diferentes, mas elas representam a mesma parte do todo. Visualmente, né, vocês observando daí a nossa tela, vocês percebem que eles representam a mesma quantidade. Olha só, olha aí a parte pintada. Estão observando que representam a mesma parte do todo? Pois é, eles estão divididos em partes diferentes, mas quando a gente pinta, a gente percebe que eles representam essa mesma parte, né? Mesma porção do todo. O que é que a gente pode concluir? Que 1/2 é igual a 2/4. 2/4 é igual a 3/2. E 3/2 é igual a 4/8. Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso? Que 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 são frações equivalentes. E aí, estão conseguindo compreender esse conceito? Analisem direitinho as imagens, prestem atenção às minhas orientações e tenho certeza que ao final desta videoaula vocês já estarão compreendendo o que são frações equivalentes. Bom, professor, e como é que eu consigo como é que eu consigo escrever essas frações equivalentes? Bom, vocês podem observar aqui, né, que eu tenho a fração 2/3. E eu quero encontrar uma fração equivalente, porque nem sempre eu vou estar lá desenhando, representando, né, através de desenhos e pintando, para a gente fazer essa comparação. Mas aí eu posso chegar e escrever várias frações equivalentes, utilizando esses dois métodos que eu vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. Nós temos a fração 2/3 e eu quero encontrar uma fração equivalente. O que é que eu devo fazer, professor? Vocês deverão sempre multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Como que isso funciona? Acompanhe com muita atenção. 2/3. Vocês percebem aí à frente que eu multipliquei por 3. 2 vezes 3, que é igual a 6, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Ou seja, vocês perceberam que eu multipliquei a fração 2/3 por 3, o numerador 2 e o denominador 3 eu multipliquei por 3. Que fração eu encontrei? 6/9. Ou seja, 2/3 e 6/9 são frações equivalentes. Viu como é fácil? Mas olha o detalhe, vocês não podem esquecer que eu sempre devo multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Eu não posso multiplicar o 2 por 3 e o 3 já por outro número. Sempre pelo mesmo número. E só pode ser 3, professor? Não. Posso multiplicar por 4, por 5, por 6, por qualquer outro valor. E sempre que eu multiplicar o numerador e o denominador por um número, eu vou encontrar uma fração equivalente. E a mesma coisa serve para a divisão. Olha o exemplo aí de baixo. Temos 18/20. O que foi que eu fiz? Eu dividi por 2, tanto o numerador como o denominador. 18/20. 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Que fração eu encontrei? 9/10. Que conclusão eu chego? Que 18/20 é equivalente a 9/10. Se eu for representar isso em um desenho, vocês vão ter aquela mesma situação nos exemplos anteriores. Eles vão estar divididos em partes diferentes, mas representam a mesma porção do todo. Portanto, são frações equivalentes. Nunca esqueçam, multiplicar ou dividir pelo mesmo número, numerador e denominador, ok? E aí, vamos verificar se a gente conseguiu aprender? Trago aqui duas imagens. E o que vocês irão fazer comigo aqui? Bom, a gente primeiro vai representar as frações, para depois identificarmos se elas são equivalentes ou não. Pela imagem, acredito que vocês aí já saibam da resposta, mas vamos juntos aqui. Qual é a primeira fração que eu tenho nesta imagem? Justamente, 1/3. Muito bem, Milena. Bom, eu tenho a fração 1/3. E na segunda imagem, que fração eu tenho? 2/6. Muito bem, Ricardo. Então,
Observem, 1/3, 2/6. São frações diferentes, porém, elas representam a mesma porção do todo. O que é que eu posso concluir? Que 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Bom, e aí, professor, aquela regrinha que você explicou, como é que eu faço para encontrar uma fração equivalente? Vamos fazer assim, vamos pegar a fração 2/6. Se eu pegar esse 2/6 e dividir por 2, será que eu encontro a fração 1/3? Se eu dividir, prestem atenção, eu estou me referindo à fração 2/6. Lembra que eu tenho que dividir pelo mesmo número? Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Eu encontro que fração? 1/3. Ou seja, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Caso vocês tenham dúvida, façam aí no caderno, vão dividindo, vão multiplicando. Mesma coisa, se eu multiplicar 1/3 por 2, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Que fração eu encontrei? 2/6. Então, só confirmando aquilo que eu já havia falado para vocês. 1/3 e 2/6 comprovamos, né, tanto pelo cálculo que eu fiz aqui oralmente com vocês, como pelo desenho, vocês percebem que eles são frações equivalentes. Compreendido? Outro exemplo. Qual será a primeira fração que a gente tem aqui da primeira imagem? Justamente, 2/5. Vejam que eu dividi a figura em 5 partes iguais e pintei 2, ou seja, fração 2/5. Já na segunda imagem, eu dividi a figura em 10 partes. E foram pintadas quantas? 4, ou seja, 4/10. E aí, 2/5 e 4/10 são frações equivalentes? Vamos multiplicar aqui 2/5 por 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2, eu encontro 4. Se eu multiplicar 5 vezes 2, eu encontro quanto? 10. Ou seja, 4/10. 2/5 e 4/10 são frações equivalentes. Será que esse exemplo, será que temos frações equivalentes? Pela imagem, vocês já conseguem me dar uma resposta? Bom, vamos lá primeiro representar as frações. Na primeira imagem, nós temos que a figura foi dividida em 4 retângulos iguais, e desses 4 retângulos eu pintei 2. Ou seja, Paulo Henrique, 2/4. Muito bem, Paulo Henrique. Então, temos aqui a fração 2/4. E você, João Vitor, como é que a gente representaria a fração da próxima figura? A gente tem que ver, João Vitor, que ela está dividida em 3, 6, 9, 12 partes iguais. Se eu dividir a figura em 12 partes iguais, eu pintei quantas partes desse todo? 9. Muito bem, João Vitor. Então, qual é a fração que a gente vai ter aqui? 9/12. Muito bem. Bom, e 2/4 é equivalente a 9/12? Pela imagem, a gente já chega a alguma conclusão? O que vocês acham? Bom, pela imagem, a gente já consegue concluir que 2/4 e 9/12 não são frações equivalentes. Se vocês tentarem multiplicar 2/4 por 2, por 3, vocês não conseguem chegar à fração 9/12. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. Já não encontramos. Se eu multiplicar por 3, 2 vezes 3, 6. A gente não consegue encontrar um número multiplicado por 2 que dê 9. Ou seja, não temos aqui um exemplo de fração equivalente. Compreenderam? Podem fazer tentativas aí no caderno de vocês para comprovar, né, que essas duas frações não são equivalentes. E pela imagem, a gente já consegue chegar a essa conclusão. Percebam, né, que ali é como se eu dividisse a segunda figura em 4 partes iguais, eu pintei 3, enquanto que na primeira imagem eu pintei 2. Então, já conseguimos concluir mais uma vez que não são frações equivalentes. Bom, agora vamos à nossa atividade. Vocês deverão fazer a atividade do nosso livro didático Buriti mais Matemática, 5º ano. E deste livro, vocês irão nas páginas 144 e 145. E vocês irão resolver no livro de vocês as questões 1 e 3.
Atenção! Vocês irão responder apenas a questão 1 e a questão 3, que estão na página 144 e página 145. Ao concluir a resolução da atividade, vocês me enviarão um registro fotográfico via WhatsApp. Não esqueçam de me enviar. Vamos lá retomar o nosso objetivo? Lembra que o nosso objetivo era identificar e representar frações equivalentes? Então, após a exposição, dos slides aqui através dessa videoaula, eu espero que vocês consigam agora identificar, quando vocês encontrarem duas frações, saber identificar se elas são equivalentes ou não, e também fazer essas representações, multiplicação, através da divisão, e após essa exibição e também a realização das atividades, façam a leitura das orientações no livro didático de vocês, e tenho certeza que vocês irão de fato atingir esse objetivo. Na próxima aula nós faremos a correção e aí a gente faz essa verificação com mais profundidade, tá certo? Então, que agora a gente vai concluir a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo aí bons estudos para vocês. Qualquer dúvida já sabem, podem me enviar uma mensagem no WhatsApp. E aí a gente vai interagindo, conversando e tirando as dúvidas, tá certo? Não esqueçam de fazer a atividade e um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.